Fala galera, abração pra vocês. Tempo que eu não posto um vídeo aqui falando de assuntos que eu tenho interesse, assuntos relacionados a atualidades políticas aqui na rede social. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje, né? Tô com tempo aqui na quarentena pra fazer isso. E quero expor aqui uma opinião, falar de algumas coisas que a gente tem visto aí nas redes sociais. E para começar, vou ser bem direto ao assunto, né? A gente sabe que a polarização política ela vem gerando debates que muitas vezes não são construtivos, né? A gente costuma ver nas redes sociais as pessoas das linhas de esquerda, linha de direita, né? Os bolsonaristas aguerridos, apaixonados, os esquerdistas também apaixonados, muitas vezes sem noção, de ambos os lados. E dentro dessa linha de debate a gente vem vendo muitas críticas, né, a muitas instituições no meio atual por parte dos bolsonaristas, né, que é deles que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu tenho alguns amigos na linha do tempo que costumam comentar algumas publicações e o que é notório por parte deles nessas manifestações, nessas opiniões, nessas ideias, é que todos aqueles que atacam, né, ou que falam de alguma coisa negativa a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro, é visto como um esquerdista, é visto como alguém que está sendo manipulado, isso e aquilo outro, né? Eles têm esse tipo de abordagem. Se você discordou de alguma coisa, você é um esquerdista. Eu confesso para vocês que eu não sou adepto de nenhuma ideologia pronta, né? Eu tenho minhas preferências políticas em algumas áreas, no que diz respeito a políticas públicas, mas não tenho preferência política, digamos assim, relacionadas entre essa linha direita e esquerda, a não ser alguns posicionamentos em alguns pontos que eu considero primordiais para a vida do ser humano. Mas olha, o incrível, cara, é que essa galera, ela costuma cobrar honestidade, essa galera de direita, os bolsonaristas, né, que eu classifico aqui como falsos moralistas, pelo menos grande parte. Não generalizo porque existe gente coerente em tudo que é espaço, embora deva ser uma minoria ínfima relacionada a esse grupo aí, mas enfim, eles querem cobrar honestidade. E se tem uma coisa que é triste é você ter honestidade cobrada por pessoas que não são honestas, por ter imparcialidade cobrada por esse tipo de gente que não é imparcial, por ouvir constantemente, né? Eles atacam a todos quanto o presidente ataca. O presidente atacou algumas instituições, eles foram na sequência atacando. A instituição da vez é a imprensa, e aí eles usam a todo momento esse termo, que a mídia é manipuladora, que a imprensa é manipuladora. E eu vou mostrar aqui de forma categórica que eles não são contra a manipulação. Eles são contra quem fala mal do presidente da República e eles são contra todos que vão contra os equívocos do próprio, na própria fala e na própria ação do candidato ou do presidente deles, melhor dizendo. Então, eu vou mostrar isso lembrando que em 2018, a campanha eleitoral, ela teve a maior manipulação da história das campanhas eleitorais no país. O brasileiro é um povo que não discutia política até então praticamente. Nos pleitos eleitorais, muito pouca discussão. Eu digo no meio comum, no senso comum da população. E naquela eleição foi uma eleição bem mais aflorada, mas o brasileiro em si não tinha muito conhecimento político, como eu tenho a opinião de que ainda hoje não tem. Grande maioria não tem, independente de ser de linha esquerda ou linha direita. Grande maioria não tem conhecimento a respeito da política em si. São apaixonados de ambos os lados. Só que a maior manipulação da história aconteceu dentro das instituições religiosas. Isso aqui que eu estou te falando, eu posso construir uma base argumentativa. Eu tenho um material que está sendo produzido também, que em breve eu vou ter ele em mãos para poder repassar de graça em PDF ou em alguma outra plataforma, porque isso aí eu ainda estou detalhando bem. Mas olha, as instituições religiosas, elas manipularam as eleições de 2018 através de palestras onde seus líderes levaram cientistas políticos da linha de direita com um objetivo específico, fazer com que a grande massa das instituições religiosas votasse nos candidatos da linha ideológica de direita. O objetivo era esse. E quem não votasse iria ser levado em uma linha de raciocínio por esse cientista político ao entendimento que estaria indo contra os valores cristãos, ainda mais se votasse em um outro partido.
em um outro determinado partido, que oferecia risco para a eleição dessa linha ideológica de direita. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o cientista político foi até essas instituições, em quase todas, né, em grande maioria das que eu conheço foram, e aproveitando do baixo nível acadêmico de maioria das pessoas dessas instituições, do nível do senso crítico minúsculo de maioria dessas pessoas e do pouco conhecimento político que essas pessoas tinham a respeito da política em si no país, em um momento tão polarizado como jamais havia acontecido, esses cidadãos, eles se aproveitaram de tudo isso para dentro de uma narrativa, de uma linha de um cientista político, né, que obviamente tem a sua base de conhecimento, tem uma ideia toda elaborada, ele levou essas pessoas até onde ele quis. Isso é manipular e isso foi covardia. E eu digo mais, foi covardia porque a gente sabe do poder da oratória, a gente sabe o que a oratória pode fazer, o que um homem eloquente de mãos com um discurso e ainda mais perante pessoas pouco instruídas pode fazer. Eu estou aqui menosprezando pessoas que não tiveram a oportunidade de estar em instituições de ensino, em faculdades. Não estou menosprezando. Inteligência é uma coisa, conhecimento é outra. O cidadão que planta e colhe no sítio dele, que nunca estudou, pode ser mais inteligente do que alguém que passou em todas as instituições e universidades do Brasil e do mundo. Ele pode ser mais inteligente na fórmula de vida, na maneira de pensar, na forma com que ele toma as suas decisões. Só que eu estou falando de conhecimento político, e o baixo conhecimento político, o baixo nível intelectual e o baixo senso crítico, né, que a academia promove perante as instituições de ensino, elevando nível após nível, tudo isso faltando na maioria dessas pessoas que estavam lá, até analfabetos, né, em grande parte estiveram acompanhando essas palestras, contribuiu para essa manipulação. E aí, cara, foi um ato covarde desses líderes religiosos, dessas instituições religiosas que têm uma dívida para com a sociedade brasileira. Eles podem não admitir, mas eles têm uma dívida. Como é que eles podem pagar essa dívida aí, cara? Eu não sei particularmente. Acho que começando a reconhecer isso seria algo que poderia fazer com que eles começassem a pagar essa dívida que eles têm para com a sociedade. Só que não vai também pensando que eu estou querendo que eles levem agora na próxima eleição pessoas de esquerda para fazer a mesma coisa, manipular na corrente contrária. Não estou querendo isso não. Até porque não se conserta um erro fazendo outro não. O que eu estou querendo te dizer é que a maior manipulação da história aconteceu com base nesses fatos que eu acabo de argumentar. O poder da oratória e da argumentação ele é inquestionável. E a gente sabe que para quem tem uma boa narrativa e para um conhecedor de política, um cientista político, ele consegue colocar argumentos onde a pessoa que não é um especialista não vai conseguir rebater. Independente de ter a justiça ou não na fala de um ou de outro. A gente sabe que a fala, a oratória e o poder de convencer independe de justiça, independe do que está correto e do que não está. A prova disso é que a propaganda nazista, a propaganda nacionalista, né, propagada pelo eloquente Joseph Goebbels, Ernest Goebbels, né, na época em que a Alemanha foi praticamente toda dominada pelo regime nazista, depois foi toda dominada e grande parte da Europa também foi, através do discurso nacionalista e de um homem eloquente e de propagandas eloquentes com homens que tinham o poder da oratória. Então, a gente sabe que o nazismo não tinha nada de correto. Então, o mesmo se aplica a essa questão. Não é que a linha direita tivesse o que era correto, é porque foi a linha apresentada para pessoas pouco instruídas dentro das instituições religiosas. E essas pessoas não tinham a possibilidade, a condição de rebater. Isso aí é uma coisa óbvia. Elas não tinham a condição de rebater. E a receita está aí. Deu no que deu. Então, a campanha eleitoral deles passou pelas instituições religiosas. Eles usaram isso. Então isso é uma atitude de falso moralista, covarde, desonesto. Então por isso que muitas vezes eu não respondo, cara, o comentário de vocês, viu, direitistas. Porque vocês querem cobrar imparcialidade, vocês falam de manipulação. Mas vocês são os maiores manipuladores e são covardes. Falam de um Deus, né, que além de vocês é baseada em uma religião, em um Deus, mas não tem nada a ver com Deus não, Deus não manipula. Vai aparecer gente falando de Deus nos comentários aí, só para você ter uma ideia do nível. Eu estou falando aqui de instituições religiosas, não tem nada a ver com Deus. Se tivesse a ver com Deus,
a manipulação não teria acontecido. Onde tem Deus não tem manipulação acontecendo não, tá bom? Então, só para que vocês tenham o conhecimento de que o que aconteceu foi uma grande covardia, uma aplicação de uma fala tendenciosa para manipular pessoas com pouco conhecimento a respeito daquele assunto. E o que aconteceu foi isso. Então, quando vocês vêm aqui na mídia social cobrar uma imprensa que não manipule, quando vocês vêm dizer que tudo que é contrário ao presidente Bolsonaro é a imprensa manipuladora, é a Globo lixo, é não sei o que mais lixo, vocês estão apenas expressando que vocês não são contra a manipulação, vocês são contra quem ataca o candidato de vocês, quem ataca o presidente de vocês, entendeu? Então vocês não são honestos, então é por isso que eu respeito a todos vocês nos comentários, respeito nas postagens, mas eu ignoro. Eu não posso dar moral e não posso levar em conta comentários falando de honestidade de quem é desonesto. Vocês são manipuladores, covardes, a instituição religiosa fez isso. Em breve eu vou estar nessa produção de um material que explica de uma forma um pouco mais simples e dinâmica, né? Uma ordem de fatos do que aconteceu para que essa manipulação acontecesse dentro das igrejas. Mas vocês sabem disso, vocês sabem tanto disso, porque eu não estou aqui atacando instituição religiosa nenhuma, cada um tem a decisão de tomar e de ter a sua própria religião. Eu tenho a minha crença, você tem a sua. Não se trata de crença, nem de religião, de credo, de nada disso. Se trata da manipulação que aconteceu, isso é um fato. Isso é um fato. As instituições religiosas foram covardes, seus líderes covardes. E os bolsonaristas agora nos discursos continuam na mesma linha covarde, querendo honestidade, sendo que são desonestos, querendo que não haja manipulação, sendo que foram e são manipuladores. Então tá, o recado aí tá dado e é isso. Vai dar pano para as mangas, pode comentar. Se tiver a ver com o assunto, se for algo interessante, eu posso até colaborar, me apoiando ou me contrariando, beleza? Eu posso até concordar com a sua opinião, seja ela idêntica ao que eu falei ou contrária ao que eu falei. Agora, opiniões que não tem nada a ver, de outros assuntos, comentários bobos, esse tipo de comentário aí eu só posso ignorar, como eu tenho feito, tá bom? Recadinho dado, tamo junto, um abraço. Acho que esse vídeo aí serviu para alguns dos que queriam saber um pouco mais sobre esse assunto. E em breve eu vou estar disponibilizando esse material que eu acabei de falar aqui de graça para vocês, seja através do PDF ou de uma outra plataforma aí.